Boa tarde, quinto ano B, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, não é? Graças a Deus. E hoje nós temos aula de ciência sobre o ciclo da água. Na página 148, vamos até a página 150 do livro integrado. Todo mundo já abriu? Então vamos lá. Prestando atenção na leitura do texto, que é o que eu sempre falo para vocês, que é sempre uma oportunidade de vocês aprenderem algo mais. Para isso, você vai ter que ler o passo a passo, tá certo? Tirando suas dúvidas, você pode pausar, pode voltar, repetir novamente. O bom dessas aulas remotas é isso, é que você pode fazer esse processo de volta, não é? De pausa, para tentar compreender o que você não compreendeu. Caso estivesse na sala de aula, você iria perguntar ao vivo. Né? Em breve estaremos fazendo esse processo. Então, o ciclo da água. Você já estudou que a água pode estar no ambiente nas formas líquida, sólida e gasosa. Mas, de onde vem toda essa água? Como ela se renova na natureza? Lembrando que esse ciclo, ele acontece todos os dias e às vezes não nos damos conta de que lá fora, na natureza, esse ciclo está ocorrendo. Toda a água existente no planeta circula pelo ambiente e pelos seres vivos que nele habitam. Lembra que no nosso corpo também tem água, no corpo dos animais também tem água? Esse ciclo recebe o nome de ciclo da água ou ciclo hidrológico. E, para ocorrer, depende das mudanças de estado físico da água. Esse ciclo depende de quando a água vai estar no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso, e as mudanças que vai haver entre si. Vamos agora ver um pouco sobre essas mudanças. As mudanças de estado físico já foram estudadas anteriormente. Você se lembra dos nomes que elas recebem. Veja o esquema a seguir. Então, aqui nesse esquema, eu tenho água no estado líquido, sólido e gasoso. Então, o que é que vai acontecer? Quando a água passa do estado líquido para o estado sólido, não é? Estado de gelo, acontece uma sublimação, tá? Esse processo é chamado de sublimação. Mas também é chamado de solidificação. Por quê? Porque a água líquida, ela acabou se solidificando, chegando a 0 grau, certo? 0 graus Celsius. Então, houve uma solidificação porque essa água, ela congelou na natureza. Mas quando ela passa do estado sólido, do estado 0 graus Celsius, para a evaporação, que é 100 graus, né, de temperatura, passa a ser uma evaporação. Quando você coloca a água para ferver no fogão, ela chega a atingir 100 graus, certo? De vapor, quando ela está fervendo. Então, o estado sólido, certo? Para o estado de vapor, acontece uma fusão. E o estado de vapor, quando chega a 100 graus, acontece uma evaporação. E quando chega na evaporação, esse vapor é chamado de estado gasoso, que é através do vapor da água dos rios formam-se as nuvens. E quando essa água cai na natureza, que há uma precipitação de chuva, há uma condensação. Por quê? Porque ela volta do estado de vapor e passa a ser líquida novamente.
Nesse processo de fusão para a evaporação também é chamado de sublimação. Tá certo? Deu para você entender? 0 graus Celsius quando se transforma em gelo, 100 graus quando chega a ferver na panela, atinge 100 graus. Certo? Então vamos lá. A água derreteu, caiu da chuva, se condensou, virou uma condensação. Se transformou em líquida. O líquido, quando se congela na natureza, se transforma em estado sólido. O estado sólido, quando está derretendo, acontece uma fusão. E essa água derretida, se caso ela venha a evaporar, se chama-se evaporação. Então, é um ciclo que ele não vai ter fim. Acontece todos os dias na nossa natureza. A fusão e a evaporação ocorrem com o aumento de temperatura. Já a condensação e a solidificação ocorrem com a diminuição da temperatura. Por quê? Porque aqui, ó, na condensação e solidificação, é preciso que haja na evaporação e condensação, é preciso que haja um derretimento da água, certo? Então, a temperatura, ela vai aumentar para poder evaporar. Já no caso da solidificação e da fusão, a temperatura precisa diminuir para que possa se transformar em gelo, certo? Há também a sublimação, que é quando a água passa do estado sólido para o estado gasoso, ou vice-versa, sem passar pelo estado líquido, uma transformação menos comum na natureza. Então, agora vamos lá. A seguir, indique o que acontece em cada transformação de estado físico da água. Nós temos a fusão. Quando é que acontece a fusão? Quando acontece a evaporação? Quando acontece a condensação? E a solidificação? Certo? Está bem explicado aqui claramente. Mas se você quiser, você pode complementar a sua pesquisa fazendo uma pesquisa na internet. Certo? E aqui tem uma realidade virtual que você pode consultar para ver a animação do seu livro. Na página 149. Vamos ver aqui. Agora que você relembrou os nomes das mudanças de estado físico da água, veja como as mudanças de um estado para o outro ocorrem na natureza. A água circula entre o ambiente e os seres vivos de modo a realizar um ciclo, o ciclo da água. O que é que acontece? Olhe primeiro a imagem, né? Observe o que tem nessa imagem. Então, aqui nós temos água subterrânea, rios e lagos, correnteza, oceano, e aqui vem as transformações, não é? Evaporação, transpiração das árvores, condensação, precipitação, que são as chuvas, neve, não é? E geleira. Tá certo? Então vamos ver. O calor do sol aquece a água líquida existente em rios, mares, oceanos, lagos e solo, e etc., fazendo com que ela evapore, ou seja, transformar a água líquida em vapor de água. Então, a água do oceano e dos rios, elas evaporam com o calor do sol, fazendo o quê? Uma evaporação. Com a evaporação, temos a formação das nuvens no céu. Então, as nuvens se formam através da condensação. Foi a água do vapor
que se transformou nas nuvens, certo? Os animais e as plantas também liberam na atmosfera a água na forma de vapor, mas a liberação dessa água para o ambiente é por meio da transpiração. Então, quando as árvores e os animais também liberam água, acontece uma transpiração, tá certo? Que também vai gerar a condensação. À medida que o vapor da água sobe para a atmosfera, ele vai perdendo calor e se transformando em água líquida. Esse fenômeno é conhecido como condensação e é fundamental para que ocorra a formação das nuvens, certo? E agora vamos ver aqui mais abaixo. Quando ficam carregadas, as nuvens precipitam, ou seja, ocorre a chuva. A precipitação pode ainda acontecer na forma de gelo. Vem para cá, ó. Acontece a precipitação das chuvas ou pode ser em forma de gelo, dependendo do local onde você viva. Aqui, realmente, na nossa região, não tem essa questão do gelo, né? Mas quem mora numa área que sempre tem gelo, vai acontecer essa precipitação da chuva e gelo também. Dependendo da temperatura do local da atmosfera em que a nuvem está, a água pode se solidificar. E nesse caso, a precipitação ocorre na forma de neve ou granizo. Certo? Dependendo da forma e da temperatura, essa água ela pode se transformar em neve ou granizo, né, nas geleiras. É a questão, como eu falei, dependendo do local do planeta. Não são todos os locais que vai ter gelo ou neve. Então, a água das chuvas chega aos rios, mares, oceanos e lagos, depósitos subterrâneos e etc., renovando os corpos de água para depois ser evaporada novamente. Então, toda essa água que é liberada das precipitações em forma de chuva, neve ou granizo na natureza, logo ela vai ser enviada para rios e lagos, né? Onde vai formar uma correnteza e vai ter o encontro do rio com o mar, com o oceano. E parte dessa água vai ser liberada para os lençóis de água subterrânea aqui embaixo. Embaixo, lá no subsolo, que é aquela questão que você pode fazer um poço artesiano, onde você vai extrair água do subsolo. E muitas casas aqui na nossa região têm poços artesianos, certo? Continuando aqui a explicação. Representação do ciclo da água na natureza. Assim, podemos dizer que, de um modo geral, as chuvas repõem os estoques de água na superfície do planeta. A neve, por sua vez, pode se depositar em geleiras ou em montes elevados de regiões frias, onde pode permanecer por um longo período na forma congelada. Por outro lado, o granizo tende a sofrer fusão em pouco tempo e se transformar em água líquida. Precipitação de água no mar, tá vendo? A chuva caindo no mar. Temos também bloco de gelo se desprendendo da geleira Perito Moreno, na Patagônia, Argentina. A temperatura esquentou um pouco e aí o bloco de gelo já começou a derreter. Tá vendo? E aqui nós temos pedras de granizo congelada e outras derretendo sobre a superfície, porque quando cai em forma de granizo, quando a temperatura começa a aquecer o meio ambiente, ele já começa logo a derreter, tá certo? Cai uma chuva em forma de pedrinha de gelo, mas logo essa pedrinha de gelo ela vai se derretendo no meio ambiente e indo em busca ao subsolo, rios e mares. E aqui diz que tal observar uma animação sobre o ciclo da água.
Então, lá na página da Agenda Edu, tem um link, né, complementar, onde tem esse vídeo complementar para você assistir e fortalecer ainda mais esse conteúdo do ciclo da água ou ciclo hidrológico na natureza. Então, você vai também acessar o link complementar para tentar entender melhor essas questões. Temos também para hoje atividade complementar no livro de fichas. Na página 83, não é? A página 86. São assuntos relacionados ao que nós já vimos nas aulas anteriores. Você pode consultar, voltar a consultar, certo? Então, tem questões relacionadas aos assuntos anteriores. Vamos da página 83 de fichas até a página 86, certo? São tarefas rápidas, fácil de responder. E amanhã nós veremos na correção a explicação da atividade de casa, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de ciências. Não esqueçam de ver o vídeo complementar, né, para fortalecer ainda mais essa questão. E até a próxima aula. Fiquem com Deus.